Vamos abrir, irmãos, a palavra em Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Agora vamos fazer aquilo que todos os cristãos deveriam fazer quando leem a Bíblia, que é orar. Vamos orar. Pai, estamos agradecidos por termos já orado a Ti em nossa reunião de oração e estamos agradecidos por podermos agora, com a Sua palavra aberta diante de nós, poder ouvir aquilo que o Senhor tem como vontade para cada um. Precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra faça sentido e tenha força para mudar o nosso interior. Abençoa-nos, ó Deus, e que possamos viver nossas vidas atentos para a Sua vontade. Não somos nossos, somos Teus, fomos comprados por preço de sangue e não devemos viver mais para nós mesmos, mas para o Senhor. Então, ó Deus, dá-nos entendimento e molda nossa vontade, mente e coração para a Tua verdade. Abençoa, meu Deus, os irmãos que estão enfermos com essa nova gripe que surgiu. Que o Senhor abençoe as famílias, cure os enfermos nesse momento. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 17, nós, de uma forma impressionante, nos últimos 10 capítulos, a palavra sempre uma palavra rigorosa, uma palavra de cobrança, uma palavra de seriedade da parte do cristão. Nós não devemos entender os mandamentos do Senhor como regras para que uma pessoa seja salva. Não é. Os mandamentos do Senhor são regras para uma pessoa que já é salva. Então, o Senhor nos salvou e Ele nos ensina que nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira, mas que realmente temos muita responsabilidade ao andar com o Senhor. E do versículo, nós dividimos de novo em 3 partes o capítulo 17, versículo 1 ao 10, ele vai falar, esse capítulo gira em torno do serviço, e de 1 ao 10 ele vai falar que o servo de Deus deve servir em santidade, em perdão e com humildade. Do versículo 11 ao 19 nos ensina que o servo de Deus deve ser agradecido, muito agradecido. E no 20 até o final, verso 37, o Senhor vai falar sobre o retorno dele e que o servo é aquele que aguarda com vigilância o retorno do seu Senhor e Salvador. Então, irmãos, não é fácil não, a vida cristã não é algo simples como muita gente pensa não. As exigências do Senhor são muitas vezes difíceis de serem realizadas, mas Ele não aceita desculpas, Ele não aceita que a gente diga que não dá. Ele quer que nós vivamos assim. O primeiro ponto que ele vai falar, do versículo 1 até o início do versículo 1 e 2, embora o 3 possa falar sobre isso, é a questão do comportamento do crente, sua maneira de ser, de viver, de falar, a importância disso tudo. Veja no verso 1: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Então veja, ele está falando com os discípulos, não está falando com fariseus, nem com publicanos, agora está lá, disse aos seus discípulos.
Ele está falando com a igreja, ele está falando com o cristão. Ele dá uma afirmação: é impossível que não haja escândalo, por causa da situação do mundo, o mundo enfiado no pecado, mergulhado na devassidão, na desobediência a Deus. É realmente impossível que não haja escândalo. E o que é esse escândalo, né? Hoje a palavra escândalo quer dizer quando uma pessoa faz uma gritaria. Fulano fez maior escândalo. Mas essa palavra escândalo, ela vem do grego escândalos. Ela é bem parecida com o português. E ela significa uma pedra de tropeço. O significado dessa palavra é uma pedra que fica no caminho, que você vai, bate nela e cai. Então ele está dizendo que é impossível que não haja nesse mundo situações que levem pessoas a tropeçar na fé, às vezes a se desviar e até a abandonar a fé. O diabo coloca nesse mundo inúmeras, como eu falei domingo à noite, incontáveis armadilhas para derrubar o crente. Então o caminho do crente é estreito, apertado, e existem armadilhas colocadas ali pelo maligno. E o Senhor diz: olha, é impossível que não aconteçam pessoas que façam coisas, que digam coisas que venham causar o tropeço de outras. A ideia, o contexto da pedra de tropeço, do escândalo, é que alguém faz, ou ensina, ou se comporta, ou vive de uma maneira que um outro que quer servir a Deus, um outro que seja cristão, ou quer ser cristão, olhando para aquele exemplo, desanime, se surpreenda, estranhe e acabe esmorecendo. É isso que ele está falando. Então ele fala, é impossível que isso não aconteça, mas ele diz assim, olha, mas ai daquele por quem esses tropeços vierem. Então aqui o assunto é esse, são pecados que são realizados por aqueles que confessam ser cristãos, mas que esses pecados não surgiram nele, mas ele aprendeu de outra situação, de outra pessoa, de outro caso. E aí ele fala uma coisa incrível, que no verso 2, que é melhor que uma pessoa coloque uma pedra no pescoço, a pedra de moinho, era uma pedra muito pesada, desse tamanho, era melhor colocasse uma pedra no pescoço dessa pessoa e lançasse-a no fundo do mar, do que ela fazer tropeçar um dos pequenos. Então o Senhor está dizendo assim, é melhor morrer do que fazer outros pecarem. É melhor morrer do que você mesmo pecar. É por isso que muitos cristãos oram assim, Senhor, se alguma hora na minha vida eu for ser causa de tropeço para alguém, ou eu mesmo vá cometer alguma coisa que vá desabonar o teu nome, me leva antes. Porque é o que o Senhor está dizendo, é melhor morrer essa morte horrível de afogamento do que ser responsável pela queda de um dos pequenos. Esses pequenos aqui nós podemos interpretar de algumas maneiras, como crianças. O Senhor tem um amor muito grande por crianças, e o que acontece é que muitas criancinhas pequenas são desviadas da fé logo no início da sua vida por causa dos pais, por causa de tios ou parentes, ou seja lá quem for. Crianças, cristãos de modo geral, mas principalmente querendo dizer, talvez aqueles cristãos mais fracos, mais frágeis, aqueles cristãos mais simples. O Senhor diz, ai daquele por quem vier esse escândalo. E um comentarista ele escreveu o seguinte, eu não sei o que o Senhor está dizendo aqui com esse ai. Porque se essa pessoa é cristã e causou o tropeço de alguém, essa pessoa, se ela é cristã, ela vai para a glória, ela tem a vida eterna. Então, que ai será esse? Se o céu só tem felicidade. Agora,
Ele disse, esse ai aqui é muito sério, porque ele falou que era melhor morrer afogado, que é uma morte horrível, é melhor morrer afogado do que causar tropeço. Ai daquele. Então, irmãos, na Bíblia, por exemplo, quando Davi cometeu o adultério e o assassinato de Urias, Natã disse para ele que ele passou a ser a causa do nome de Deus ser blasfemado. E até hoje o nome de Deus é blasfemado por causa de Davi. Os inimigos de Deus, eles falam assim, olha o rei Davi aí, aquele do Salmo, né? Aquele adúltero e assassino, é ele? Então o nome de Deus é blasfemado por causa de Davi até hoje. O Senhor está dizendo então, olha a primeira frase, verso 3. Olhem por vocês mesmos. Essa frase tanto se refere ao que nós já dissemos, como ao que vem depois. Mas então o Senhor está dizendo, olha, vigiem a si mesmos, para que o que vocês falam, o que vocês praticam, o que vocês demonstram com suas vidas, não seja contraditório com a fé cristã, para que o ímpio não diga, o quê? Para ser como esse pessoal aí? Estou fora. Quer dizer, pessoas que não conseguem, mesmo que estejam até se desculpando nisso, mas não importa, pessoas que não conseguem ver seriedade nas igrejas e nos pastores, e aí dizem assim, é melhor ficar fora. É isso aí que é ser crente? É como aquele marido que fala o quê? Você conhece a minha mulher? Para ser crente igual a minha mulher, eu prefiro continuar incrédulo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ter esse erro, de ser uma coisa na igreja e outra dentro de casa. Viver uma vida aqui e outra em casa, ou no trabalho, ou no colégio. Então ele fala, olhem por vocês mesmos. E aqui, irmãos, novamente eu tenho que dizer para vocês que eu tenho tentado, assim, às vezes abraçar uma versão mais moderna. Poxa, mas eu vou estudar as versões modernas, eu só encontro, assim, deficiência em cima de deficiência. Por exemplo, o grego fala claramente, olhem por vocês mesmos. E as versões modernas, elas traduzem assim, tomem cuidado. É bem diferente. Vigie a si mesmo de simplesmente tome cuidado. Você pode tomar cuidado de qualquer coisa. Toma cuidado ali para você não cair, toma cuidado. Não, ele está dizendo assim, vigie a tua vida. Olhe para o que você está fazendo. Veja quais são os seus alvos, seus objetivos, seu comportamento, sua maneira de tratar a família, sua maneira de trabalhar, sua maneira de se comportar, o que você fala, como você age, se você ama realmente as pessoas. Aí a gente vai ver outra situação aqui, que eu já vou entrar, que são coisas que o cristão deve fazer, ele deve ser. Então isso significa, como diz lá num salmo, que Davi fala assim, Senhor, guarda a porta dos meus lábios, para que quando eu estiver diante dos ímpios, eu não venha delinquir com a minha boca. O Senhor está dizendo, vigie você mesmo. Isso é, a gente tem que ter um comportamento de um cristão. E tudo que nós formos fazer, nós devemos dizer, isso aí vai edificar, isso aí vai ajudar alguém no caminho da fé. Isso que eu vou falar agora, será que não vai ser mal entendido, não vai ser interpretado, não vai servir de escândalo? E tem gente que pensa assim, poxa, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vivo do jeito que eu quiser, não tenho que dar conta a ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso é papo de incrédulo. O crente, ele tem a ver com a vida de todas as pessoas. Ele é um representante de Cristo na terra. Então ele fala sobre isso, irmãos. A ideia é que nós precisamos ser santos, corretos,
amorosos, e ele vai falar mais aqui sobre outra situação. Se as pessoas nos pegarem, por exemplo, no trabalho, relaxando, né? No trabalho. O pessoal fala vadiando, né? Essa palavra é meio... Mas vê a pessoa está lá morcegando, é uma palavra melhor. Morcegando. Trabalho para ela, nada. Chega atrasado, sai cedo. Quando chama para fazer uma coisa, não, chama o outro. E isso é causa de tropeço. Quando a pessoa, por exemplo, é casada e fica de brincadeirinha com pessoas do outro sexo, isso é tropeço. Tem muita coisa, irmão. No trabalho, se você não for honesto, se você seguir toda a indecência e pilantragem desse país, se você seguir, você está sendo causa de tropeço. Se você não for um pai carinhoso, você está sendo causa de tropeço. É muita coisa. Se você, por exemplo, namora ou é casado, e aí você é cristão, né? Mas aí chega na sua casa, você bota um filme erótico para ver com a sua esposa, e ainda hoje em dia estão dizendo que isso aí é para estimular o relacionamento conjugal, você está sendo causa de tropeço para o seu cônjuge. E para quem souber disso. Então, irmão, tem muita coisa. A gente tem que... O Senhor falou, olhem por vocês mesmos. Examinem a vida de vocês e mudem qualquer coisa que esteja fazendo com que pessoas não tenham vontade de ser cristãs. E você pode falar, né, mas, puxa vida, e aí, como é que eu faço? O Senhor está mandando fazer. Está mandando fazer. Agora veja o versículo 3, ele vai entrar num outro assunto que também faz parte do cristão. Olhem por vocês mesmos, e se o seu irmão pecar contra você, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter com você, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Outra grande dificuldade que o Senhor está colocando aqui. A questão do perdão, a gente sabe que o ser humano é vingativo, guarda rancor, guarda ódio, e o que você mais ouve falar na sociedade é não perdoa, não tem perdão. E o cristão ele é chamado a 2 coisas muito sérias que muitas vezes as pessoas falham. Primeira coisa, repreender a pessoa que pecou contra você. Raramente isso acontece. Uma pessoa comete uma grosseria com você. Aí você diz assim, não, está perdoado, deixa para lá, né? O amor cobre uma multidão de iniquidades. Eu já pensei nisso também, em Provérbios fala isso, o amor cobre a multidão de iniquidade. Então, Provérbios também fala, aquele que levanta questão, contenda, só causa mais problema. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, ele pecou contra você, ou ele pecou na sua frente e causou em você o escândalo, você ficou enfraquecido, entristecido, indignado pelo que você viu essa pessoa fazer, repreende-o. Olha que coisa interessante. A gente acha que só pastor que pode repreender membro. Mas cada irmão tem não só o direito, mas a ordem de Cristo de chamar a atenção do seu irmão se ele houver pecado contra você. Agora, é lógico, esse repreender aqui não é fazer aquele escândalo, como, né? Não é fazer aquela... e ser agressivo e grosseiro e chamar a atenção da pessoa na frente de todo mundo. Uma vez aconteceu isso na Bíblia com Paulo e Pedro, em Antioquia, que Paulo chamou Pedro a atenção na frente de todo mundo, mas ali foi necessário. Porque Pedro fez uma coisa que estava
deturpando o evangelho. Quando ele estava comendo com os gentios, ele saiu dos gentios e foi para o lado dos judeus, quando eles chegaram, e ali ele, estava separando de novo gentios e judeus. Aí Paulo teve que repreender, dizer que o evangelho não era assim. Mas isso é exceção. Agora, quando uma pessoa falhar com você, você fala com ela. Repreender aqui não significa brigar. Significa, vem aqui, irmão, deixa eu falar com você um pouquinho. Poxa, você fez isso assim, olhou para mim de banda, você falou um negócio que eu não entendi bem. A gente precisa fazer isso. Aliás, a falta de moralidade e de decência em muitas igrejas é justamente porque ninguém repreende ninguém. Nem os membros repreendem os outros, nem o pastor repreende ninguém, então todos fazem tudo o que quiserem, porque hoje o mundo é assim. Mas o Senhor está dizendo aqui para repreender. Agora, eu quero que você guarde isso, repreender sempre com mansidão e amor. Nunca como se você fosse o cara e aquela pessoa não fosse ninguém, e você esculachasse a pessoa porque ela fez um negócio contra você. Não é assim. É chamar, explicar a situação. Por que o Senhor está falando isso? Porque isso pode resolver várias contendas. Porque às vezes a pessoa fica magoada com alguma coisa e não fala nada. E aí isso rola anos. Já vi casos assim. Anos, a pessoa chateada com a outra e nunca conversou. Aí quando conversa, não, mas não era isso, não foi assim. Não. E ficaram anos chateados um com o outro, simplesmente porque não conversaram. E aí existe um problema muito sério na comunicação. Nem sempre o que você fala é entendido da forma, com a intenção que você falou. Muitas vezes a pessoa entende outra coisa. As palavras têm essa capacidade de serem mal interpretadas às vezes. Então, o primeiro dever, repreende. Isso é um dever, viu? Mateus 18, o Senhor fala isso também. Alguém pecou, repreende. Não ouviu, chama 2, repreende. Não ouviu, chama lá os presbíteros, repreende. Não ouviu, chama a igreja e disciplina com a exclusão. Considere-o publicano e gentio, diz o Senhor. Então, se acontecer que você... E outra coisa, de repente você viu a pessoa fazer alguma coisa. Você passou ali, por exemplo... Aí viu a pessoa sentada no bar, numa roda de bebida, a pessoa lá com o copo dela, o cálice lá, o negócio, aquele copinho da cachaça, tudo ali, e você viu aquilo. Você deve repreender o irmão. Não é para falar com o pastor, em primeiro lugar. O Senhor fala, primeiro fala com o irmão. Aí, se o irmão não ouvir, aí fala chama mais 2. E depois chama a liderança da igreja. Entende? Então, essa repreensão é importante, porque nós erramos muito, e muitas vezes, na nossa cegueira, nós não estamos percebendo o que a gente está fazendo, quando chega uma outra pessoa e fala. Às vezes você fica até chateado, que hoje em dia todo mundo é não me toque, né? Nós somos brasileiros, então é todo mundo de porcelana. Então, na hora que você fala alguma coisa, a pessoa fica triste, fica chateada, magoada e tal, mas depois ela vai perceber, quando esfriar um pouquinho, que era aquilo mesmo. Então, é importante que cada um de nós receba a repreensão. Eu, por exemplo, eu ficaria totalmente normal se alguém chegasse para mim, no final do culto, e falar, pastor, o senhor errou essa referência. Essa doutrina não é bíblica. Essa palavra aqui não foi correta. Eu aceitaria. Se a pessoa estivesse certa, eu aceitaria tranquilamente, porque a gente deve, se o Senhor mandou repreender, a gente deve aceitar a repreensão. Percebeu? Se o Senhor diz repreende,
Então, eu que errei, devo aceitar a repreensão. Não é dizer assim, você sabe com quem você está falando? Ou como o pessoal diz, não toca no ungido do Senhor. Não é? Nada disso. Qualquer pessoa que errar pode ser chamada a atenção por qualquer irmão. Agora, evite que seja público, que outra pessoa esteja ouvindo isso. E primeiro não. Primeiro você vai com a pessoa só. Olha, você falou um negócio que me magoou, eu não entendi bem isso. Como é que foi? Normalmente as pessoas vão se acertar, vão ficar bem. Aí olha só, primeiro dever então, repreender. Engraçado que esse dever quase sempre passou direto. Você tinha lembrado disso? Eu não estava me lembrando disso. Que a gente tem o dever de repreender. E também a pessoa tem o dever de aceitar a repreensão. Mas antes de passar, eu vou falar mais uma vez, irmão. O repreender aqui não é chamar atenção com ignorância, não é gritar com o irmão, não é ser agressivo, não é nada disso. É chamar num canto e conversar amigavelmente com a pessoa, tá? Aí ele fala no verso 4, no verso 3, ele fala, repreende, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí vem o verso 4, se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Em Mateus, uma outra ocasião, o Senhor falou isso, aí Pedro falou, Senhor, e se for 7? Aí o Senhor falou para ele, não te digo 7, mas até 7 vezes 7. Então quer dizer, 70 vezes 7, que dá 490. Então o que o Senhor está falando nessa questão de 7 ou 490? Ele está falando o seguinte, o perdão deve ser ilimitado e para sempre. Sempre deve haver o perdão. E aí você fala assim, poxa, mas o que é isso? A pessoa vacila comigo 7 vezes no dia, eu vou perdoar? Vai perdoar. Aí ele fala assim, se ele se arrepender, perdoa-lhe, mas e se ele não se arrepender? Quer dizer que se ele não se arrependeu, não perdoa? Perdoa. Só que aí você perdoa no teu coração, ali dentro. Você não guarda rancor, está perdoado. Agora, quando ele se arrepende, você dá aquele perdão na frente dele, reconciliando, entendeu? Mas e se ele estiver sendo hipócrita, poxa, se ele errar comigo 7 vezes por dia, bem capaz dele estar dizendo que está arrependido, da boca para fora. O Senhor não diz nada sobre isso, ele simplesmente fala, se a pessoa vier lhe pedir perdão, perdoa. Gente, isso torna o cristão alguém que é extremamente perdoador. Se, por exemplo, os cônjuges agissem assim, não haveria divórcio nenhum. Se a esposa constantemente perdoasse o marido constantemente perdoasse a esposa, não haveria nenhuma separação nesse mundo. O Senhor, é muito impressionante que o Senhor, ele joga o peso da responsabilidade, não contra aquele que pecou contra o irmão, mas naquele que deve perdoar. É impressionante. Na lei dos fariseus, lá nos escritos dos fariseus, dos judeus, eles ensinavam que o homem de Deus poderia perdoar até 3 vezes. 3 vezes. Mais de 3, e aqui o Senhor fala 7. Aí você diz assim, como os discípulos também vão dizer, mas não é possível isso. Mas que tipo de mentalidade é essa? Então, se a pessoa erra comigo, eu repreendo ela diz, me perdoa, aí eu perdoo, daqui a 10 minutos ela vai de novo, me perdoa, eu perdoo, aí de novo e de novo, mas o que é isso? O que é isso? Isso é Deus. Deus é assim. Deus é assim conosco. Deus é santo e repreende todo o mal que cometemos, assim como nós devemos repreender o mal que o irmão está cometendo.
Deus é santo e todo mal que a gente comete, Ele repreende severamente. Vai lá, porque é Deus, né? Não faça isso. E quando nós dizemos, Senhor, me perdoa, Ele perdoa. E aí você comete de novo, Ele perdoa. E de novo, perdoa. Ou você acha que você só pecava quando você não era crente? Irmãos, nós pecamos todos os dias. E se nós virmos que pensamentos, palavras e obras nós podemos pecar através disso, quantas vezes por dia nós pensamos bobagens, nós julgamos, nós erramos, falamos mal de alguém, nós somos grosseiros com alguém, nós deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de ajudar a esposa, o marido que está precisando, o filho. Todo dia a gente erra. E às vezes, mesmo sem a gente dizer, Senhor, me perdoa, estou arrependido, Ele perdoa. Porque através do sangue dele na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram perdoados. Sabe, tem gente que fala aquele versículo, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Tem gente que acha que essa palavra é uma condição da salvação. Mas veja bem, raciocina comigo. Se somente os pecados que nós confessássemos fossem aqueles que seriam perdoados, então todos nós iríamos habitar no inferno para sempre. Porque nós não sabemos quantos pecados cometemos hoje. Você entendeu? Não são só os pecados que você confessa que Deus perdoa, porque senão já era. Eu cometi pecados hoje que eu não me dei conta. E outra coisa pior, muitas vezes nós cometemos pecado durante o dia, sabemos que cometemos o pecado, mas não pedimos perdão a Deus. E vamos dormir sem pedir perdão a Deus. Isso é horrível, mas é o que a gente faz. A gente trata mal a esposa, a gente fala um negócio com o filho, a gente olha para onde não devia, a gente faz qualquer coisa e a gente sabe que está errado, o Espírito está falando, você sabe que está errado, e mesmo assim você não diz, Senhor, me perdoa. E quando vai no final da noite, você, Senhor, obrigado pelo dia, me abençoa nessa noite, no dia seguinte, amém. E não pede perdão de nada. Resumindo, existem talvez, não sei quanto, milhares e milhares e milhares de pecados que nós nunca pedimos perdão. E mesmo assim, Ele perdoa. Então para que esse versículo existe? Esse versículo fala de comunhão, de relacionamento. Se você peca contra Deus e começa a pecar e não pedir nada, não pedir perdão nenhum a Deus, Ele vai se afastar de você. A presença dele você vai parar de sentir. Você vai sentir que você entristeceu o Espírito Santo. E aí você vai precisar pedir perdão para Ele voltar a agir na tua vida. Então é questão de relacionamento. Não questão de cada pecado ter que ser confessado, senão todos nós estaríamos perdidos. Mas aí você vê então que Deus é extremamente perdoador. E agora vamos lembrar que Deus é puro, Deus é santo, Deus é luz, não há nele treva nenhuma, e Ele é o grande juiz de toda a humanidade. Nós somos o quê? Nós somos pecadores, vis, nós somos pó, cinza, mortais, frágeis, não somos nada, não somos juízes, não somos nada, e a gente diz, não, eu não perdoo. Como é que é isso? Como é que pode isso? Se o próprio Deus perdoa a gente, aí a gente diz, não, eu não perdoo. Quem que a gente pensa que a gente é? Foi isso que o Senhor contou lá em Mateus 18, naquela parábola que Ele conta daquele homem que devia uma fortuna, e aí o seu patrão perdoou, o rei agora, perdoou o rei. E aí ele vai, sai, eram 10 mil talentos, uma quantia absurda, milhões e milhões de dólares. Aí ele vai, sai, e quando encontra um amigo dele que devia para ele 100 denários, 100 diários,
Ele pega o camarada, coloca lá contra a parede, pega o pescoço dele, me paga. Eu vou te pagar. Não, você vai me pagar agora. E começa a sufocar a pessoa. Aí os amigos foram lá, contaram para o rei o que ele estava fazendo, mandou chamar ele lá e falou: olha, eu te perdoei aquela imensa, incalculável fortuna, e agora você está cobrando e sufocando o teu... Não, agora você vai ser preso e vai ficar na prisão até tu pagar o último centavo, quer dizer, vai morrer na prisão. É justamente se a gente que é cristão, a gente foi perdoado completamente de uma fortuna incalculável. Aí agora a gente chega para o nosso irmão, ou para qualquer pessoa que seja, que nos fez o mal, e a gente diz: eu não consigo perdoar. Ou eu não quero perdoar. Aí você diz assim: poxa, tem que ter muita paciência, não tem? Tem. Perdoar uma pessoa que várias vezes no dia, me perdoa. Ainda bem, né? Pelo menos, né? Porque tem gente que faz, e nem sequer pede desculpa. Mas ficar perdoando assim, direto, tem que ter paciência, não é? Tem que ter muita força. Na verdade, tem que ter fé. Olha o que a reação dos discípulos, verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Eles perceberam a dificuldade de ser cristão. E eu quero que você entenda, irmão, que muita gente fala assim: pastor Paulo é um pregador muito amargo, ele só vive falando de coisa. Nós estamos há mais de 10 capítulos e Lucas toda quarta-feira, não sou eu, é Lucas, está percebendo isso aqui? E não é Lucas também, é o Espírito de Deus, é o tempo todo, porque a vida cristã não é uma farra, ela é séria. Se Deus nos salvou, nós temos um enorme compromisso de sermos luz, de brilhar no meio do nosso viver. Então ele já falou aqui, vocês sejam santos de uma tal maneira que ninguém possa olhar para você e dizer assim: para ser crente como aquele ali, vocês têm que ser santos, corretos, justos, amorosos. Outra coisa, aqueles que errarem contra você, dos teus irmãos, você tem que chamar a atenção dele, coisa que ninguém faz. Outra coisa, se eles vierem pedir perdão o dia todo, você tem que perdoar sempre. Aí o pessoal: nossa, mas é isso que é a vida cristã, e muito mais do que isso. Isso não é salvação pelas obras, nós fomos salvos pela graça, mas isso é que o regenerado, aquele que recebeu o Espírito Santo, ele foi transformado, ele não é mais como uma pessoa do mundo. Então o Senhor, irmão, o Senhor insiste em diversos textos, inclusive no Sermão do Monte, em várias passagens, que nós só vamos ser instrumentos de salvação se vivermos corretamente. Ele disse isso, por exemplo: se nós amarmos o nosso inimigo, aí se nós formos luz, as pessoas vão ver o Deus que nós servimos. Mas o que está acontecendo na igreja atual? De umas décadas para cá, escândalos em cima de escândalos, já é tanto escândalo que já virou normal, todo tipo de pecado sendo praticado, abertamente. E vocês acham, irmão, eu digo para você sinceramente, quando eu não era cristão, eu era cético, uma pessoa, sabe aquela pessoa crítica e cética? Eu odiava a igreja, odiava a Bíblia, odiava tudo, ainda falava mesmo: esses crentes são tudo safado. E eu tinha evidências disso, que eu trabalhava numa empresa de ônibus e tinha muitos crentes safados lá. Então você acha que uma pessoa hoje que raciocina um pouco e que analisa a situação das igrejas modernas, vocês acham que essa pessoa leva a sério a igreja? Vocês acham que a pessoa do mundo olha para o meio evangélico e diz: é um escândalo, é uma vergonha
Tem vários evangélicos, 2 governadores, tem deputado, tem um monte de gente presa, tem um monte de adúltero, tem um monte de... Olha, tem tudo que você possa imaginar no meio evangélico. Então, realmente, a situação é complicada? É. É difícil? É. Mas os discípulos disseram, acrescenta-nos a fé. Eles perceberam que realmente esse assunto é um caso de fé. Fé em Deus, confiança em Deus, na existência dEle, na salvação que Ele lhe deu, no amor que você tem por Ele. Você tendo Deus como real na sua vida, você vai ser uma pessoa que vai purificar a sua vida pelo poder do Espírito Santo. Você vai ter condição de repreender, se bem que eu acho essa parte mais difícil, quase ninguém realmente faz, mas você vai ter condição de perdoar, porque a fé leva a pessoa a ser diferente. É a fé que salva, é a fé que agrada a Deus, é a fé que lhe dá razão para tudo, e é a fé que lhe traz a presença do Espírito para você. E a Bíblia fala de pouca fé, de muita fé, de fé fraca, de fé forte. Então há níveis de fé, e os discípulos, o texto não diz isso, mas dá a entender que os discípulos realmente acharam muito pesado. Foi igual lá em Mateus, quando Jesus falou que a pessoa não poderia deixar sua esposa a não ser em caso de adultério, que eles falaram assim, mestre, então é melhor não casar. Irmão, a vida cristã é difícil, sim. Mas se nós tivermos o Espírito Santo conosco, se nós levarmos a sério e realmente buscarmos e pedirmos e implorarmos a sua ajuda, Ele vai nos dar condição de cumprir sua palavra. Não com perfeição, mas de uma boa dose de obediência. Ele vai dar essa condição. E realmente a fé é necessária. E aí o Senhor fala no verso 6, disse o Senhor, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esta amoreira, desarraigue-se daqui, plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Aí o pessoal fica, gente, é igual quando ele fala, né? Quem tiver fé pode dizer esse monte, sai daqui, vai para o mar. E as pessoas ficam imaginando a cena do monte indo para o mar, da amoreira indo. Gente, ele está usando uma ilustração, uma metáfora, uma alegoria. A linguagem dos orientais era sempre muito vívida e visual. Então, quando ele está falando uma coisa, ele não está dizendo literalmente que alguém vai tirar a planta daqui e plantar no mar. Sabe o que ele está dizendo? Se vocês tiverem fé, se vocês acreditarem e dependerem de Deus, Ele pode arrancar todo esse mal, essa dificuldade que vocês têm de perdoar, de repreender, de andar em santidade. Ele vai arrancar isso, Ele pode arrancar isso do peito de vocês, e jogar isso longe. Essa é a ideia. É um simbolismo para dizer que o Senhor pode desarraigar do nosso eu todas as dificuldades. Ele pode controlar nosso temperamento, Ele pode nos encher de amor pelo próximo, Ele pode nos fazer perdoar o inimigo. Irmão, isso é real. Não pense que isso é brincadeira. Todo cristão já passou alguma vez por isso. Perdoar o inimigo, perdoar a pessoa que te maltratou. Isso é real, isso acontece. O que bate aqui, você dá a outra face, em sentido simbólico. A pessoa te maltrata e você deixa, você não revida. E a pessoa maltrata de novo e você não revida. Isso é real, irmão. Isso acontece. Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então o Senhor está dizendo, olha, mesmo que a fé de vocês seja pequena, ela tem essa capacidade. Vocês confiarem em Deus, se vocês buscarem o Espírito Santo que está em vocês,
Se vocês disserem assim, ó Senhor, eu quero te obedecer, mas eu não estou conseguindo, mas eu vou me esforçar, e o Senhor me ajuda, Ele vai ajudar. Ele vai arrancar essa amargura dentro de você. Porque nós somos assim, não é? Quer ver quando a gente está amargo? Eu reconheço na hora, assim. Quando a gente começa a falar mal de tudo. Ah, porque a igreja não está bom, porque não sei o que não está bom, isso aqui não está bom, isso aqui também está ruim, isso aqui está ruim. Você está amargo. Está azedo. E esse azedo a gente vai falar depois sobre... Quando a gente chegar na cura dos 10 leprosos, né, a gente vai falar sobre a falta de gratidão. Vocês conhecem, né, aquela história? 10 curados, só volta 1. Cadê os outros 9? Todo cristão conhece essa história. A gente vai falar disso semana que vem, se Deus permitir. Então a gente fica amargurado, a gente fica azedo, e a gente diz assim, ó, igual aquela Gabriela, né? Cravo e canela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Né? Mensagem do diabo. Porque Jesus faz com que a gente nasça assim, mas renasça e seja novo. Se eu nasci assim, eu não vou morrer assim, se eu crer em Jesus Cristo. Se eu tiver fé, mesmo que seja de um grão de mostarda. É isso, irmão. Eu vivi um tempo antes de começar o ministério, que eu não acreditava que eu poderia ser pastor. E por mim mesmo eu não posso mesmo. Mas eu não acreditava. Eu cheguei a um ponto de dizer, não dá para mim. E não dá para ninguém, né? Paulo fala, para essas coisas, quem é idôneo? Mas Deus, quando Ele chama, Ele capacita, Ele vai com você. Então, se você levar Ele a sério, Ele vai ouvir você. E para de dizer, eu sou assim mesmo. Porque o meu exemplo, pouca gente sabe disso, mas eu sou meio explosivo. E pela graça de Deus eu consegui, estou aqui, nunca fui explosivo com ninguém. Graças a Deus, nunca fui agressivo, nunca gritei com ninguém, nunca respondi mal a ninguém, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, que sempre me ajudou. Porque muitas vezes eu tive vontade de... Mas aí Deus... E Ele vai fazer a mesma coisa com você. Se você acreditar que Ele pode resolver as tuas deficiências. Mesmo que você lute a vida toda. Mas Ele pode. É uma coisa maravilhosa. Ele pode fazer o descontrolado ser controlado. O tagarela ser sábio nas suas palavras. Ele pode fazer o violento ficar manso. E o indiferente ser amoroso. Ele pode. Se vocês me conhecessem na adolescência, na juventude, vocês diriam, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Vocês iam tomar um susto se vocês me vissem com 15, 17 anos. Não é a mesma pessoa. E não é mesmo. E eu tenho certeza que Deus fez isso na sua vida também. E você precisa ter fé, confiar que Ele vai lhe ajudar. Sabe, gente, Deus está sempre pronto a ajudar a gente quando a gente confessa a Ele nossas dificuldades. O que Ele não suporta é a gente errar, ficar por isso mesmo e ficar se desculpando. Não, eu sou assim mesmo. Não. Deus não aceita isso. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você tenha uma proposta de mudança. Porque Ele pode te ajudar. Mas assim, né, como aquele homem que vai a você 7 vezes pedindo perdão, se arrependendo, a gente também tem que se arrepender para receber uma reconciliação com o nosso Deus. Então, vem o versículo 7 ao 10,
que aconteceu o seguinte, né? A ideia é mais ou menos a seguinte, que como já aconteceu de outras vezes, os discípulos, às vezes, muitas vezes com Pedro, ouviam Jesus falar alguma coisa, igual quando Jesus falou, né, que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí Pedrão falou assim, mas Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, né? Então eles tinham essa mania. Aqui, por exemplo, na questão do divórcio, né? Então é melhor não casar. Aqui, por exemplo, o Senhor fala coisa, então aumenta a nossa fé. Isso aí está muito difícil. Então a mentalidade parece, não, a Bíblia não está dizendo, mas é o que a maioria entende, que parece que há aqui uma ideia aqui dos discípulos de mérito, de fazer as coisas e que as coisas são muito difíceis de fazer, mas que eles iam se esforçar, e aí eles iam, né? Porque aquela autojustiça e aquela autopromoção. E o Senhor vai e quebra isso, contando uma parábola curta e fazendo 3 perguntas. Olha só, versículo 7. E qual de vocês, quer dizer, ele está respondendo a mesma coisa lá do acrescenta-nos a fé, qual de vocês terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chegue-se e assente-se à mesa? Primeira pergunta, então. Aí está falando de um escravo e um senhor. Qual de vocês, senhores, tendo um escravo, que está trabalhando o dia todo na lavoura, ele chega dentro de casa e você, senhor, diz assim, sente-se aqui à mesa agora. Qual faz isso? Alguém faz? Ninguém. Não é a resposta. Quem é que faz isso? Ninguém. Versículo 8, segunda pergunta. E não lhe diga antes, prepare-me a ceia, cinge-lhe, serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás. Qual é que vai falar isso? Todos nós. Todos falam isso. Servo, você chegou do trabalho agora, mas você vai me servir. Você vai botar a mesa, vai servir. Depois você come. Por quê? Porque ele é o Senhor e o outro é o escravo. Terceira pergunta, verso 9. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? A resposta, creio que não. Isso é, o Senhor, né, recebe o servo, e ele não diz assim, servo, você está cansado do trabalho, então senta aqui, come. Não, servo, vai lá preparar minha comida e bota a minha mesa. E depois que você fizer isso, você vai comer. E depois que ele fez tudo isso, o Senhor vai dizer ao servo, obrigado, servo. Obrigado por tudo que você fez. Ele fala? Faz isso? Não. Olha a conclusão do verso 10. Assim também vocês, quando fizerem tudo o que lhes for mandado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha que corte que o Senhor dá aos discípulos que estavam, não, acrescenta fé, Senhor. Então, não, peraí, isso aí é difícil, hein? O quê? Perdoar? Repreender? Viver uma vida perfeita? Não, isso aí está complicado, sabe? E se a gente fizer, é uma coisa extraordinária. E o Senhor fala, olha, façam tudo o que lhes for mandado. Gente, quem é Jesus? É o nosso Senhor. É a segunda pessoa da Trindade. Pensemos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você já leu em alguma parte da Bíblia dizendo assim, e Deus ficou agradecido? Já leu em algum lugar assim? E o Senhor agradeceu fulano. E o Senhor se sentiu grato. A Bíblia diz que ninguém deu nada a ele, mas que ele deu tudo. Ele é o Senhor, ele é o dono de todas as coisas. Ele não agradece ninguém.
Ninguém, ele não deve nada a ninguém. A Bíblia fala também, para que ele possa restituir. Eu estou te devendo isso aqui, eu vou te pagar. Muito obrigado, meu servo, porque você fez isso. Ele é o Senhor, e nós, servos dele. Nós temos que fazer a vontade dele, porque ele é o nosso Senhor. E é claro, nós fazemos por amor, nós o amamos. Mas também, quando nós não estivermos sentindo tanto amor assim, nós devemos pensar, ele é o Senhor, ele manda. E existe uma hierarquia em todo o universo. O Senhor é dono de tudo. Então, o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, não é nada demais. Estamos fazendo o nosso dever. E não deve haver em nós nenhuma ideia de merecimento. Medalha de honra, honra ao mérito. Não há mérito. Nós somos servos inúteis, porque fizemos só o que foi mandado. Eu pergunto, quem consegue fazer realmente tudo que o Senhor manda? Ninguém. Então o Senhor já exagerou isso aí, dizendo, porque ele quis dizer o seguinte, olha, mesmo que você conseguisse fazer tudo o que eu lhe mando, que é impossível, assim mesmo, você não deveria ficar orgulhoso, vaidoso, e dizer que você é uma grande pessoa. Mas você deveria ter uma postura humilde e simples. Eu sou um servo inútil. O que é isso? Quer dizer o seguinte, nós só somos úteis porque Deus quer. Por exemplo, eu estou aqui me ensinando a vocês, pastoreando. A hora que Deus disser, não quero mais você, ele me remove daqui e a igreja continua. Ele levanta outro e a igreja continua. Deus não depende de nós, nós dependemos dele. Tudo que nós somos é pela graça dele. Se a gente consegue realizar a vontade dele de alguma forma, é pela influência dele em nós. Então nós devemos nunca ter vaidade em nós. É por isso que, irmão, todo louvor deve ser a Deus, todo. A gente não deve ter nenhuma intenção de se destacar de qualquer forma que seja na igreja de Deus, para, vamos dizer assim, aparecer para as pessoas. Jamais. Eu sou um servo inútil. Isso não quer dizer que você... Não é no sentido de dizer assim, então eu não posso, eu sou um inútil, eu não posso fazer nada para Deus, eu não posso ajudar a igreja de forma nenhuma porque eu sou um inútil. Não é nesse sentido. O apóstolo Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode realizar grandes obras. Jesus até falou, vocês vão realizar obras maiores do que eu faço, mas eu vou estar agindo em vocês. Então, na verdade, por exemplo, quando Pedro decretou lá a cura daquele coxo, foi Pedro que curou o coxo? É claro que não, mas é o que muita gente pensa nas igrejas hoje, que é o camarada fulano de tal que cura. Não. Pedro disse, vocês estão olhando para mim como se eu fosse alguma coisa? Foi o nome de Jesus que fez isso aqui, por causa de Cristo é que ele está em pé. Então, servo inútil é isso. É aquela ideia que Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Essa é a ideia, eu sou um inútil. Se Deus não agir por mim, em mim, já era. Essa é a ideia. E mesmo que eu faça, que eu vá, me esforce, e daí eu fiz só o que devia ser mandado, o que me foi mandado, só. O interessante é que a outra história que a gente vai ver, Jesus ele fica sempre conectando as coisas, né? Ele conecta essa história da gratidão, porque essa ideia de que eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, aconteça, falta gratidão. E tem uma outra coisa também,
aquele leproso, a gente vai ver isso, que volta, ele fez mais do que o Senhor mandou. Porque o Senhor mandou assim: vá e se mostrem aos sacerdotes. Essa foi a ordem do Senhor. E o samaritano leproso volta e se prostra diante do Senhor e agradece. Quer dizer, ele fez mais do que o Senhor mandou ele para fazer. Paulo fala, né? Olha, se eu prego o evangelho, nada tenho demais, me foi ordenado isso. Mas se eu prego com alegria, com prazer, aí a recompensa vai me ser dada. E outra coisa, irmão, só para a gente terminar. Galardão, você pode pensar assim: poxa, é tudo pela graça, né? A gente não merece nada. Mas e o galardão? Então, esse negócio de galardão, que é recompensa, nós não estamos lá recebendo o que nossos feitos mereceram? Não é uma recompensa das nossas obras? Não. Num certo sentido, o Senhor está realmente tratando cada um conforme as suas obras, mas não há mérito. Se nós vamos receber alguma recompensa, toda ela é gratuita, toda ela é presente. Sabe, irmãos, a gente não pode olhar as coisas com os olhos humanos, carnais. Não importa o quanto você faça, é Deus e sua vida. E se você confiar nele e quiser fazer as coisas para a glória dele, ele vai te usar. Mas que no final de tudo você diga: sou um servo inútil. Eu me lembro de Spurgeon, século XIX, um dos maiores pregadores assim que Deus já levantou nessa terra. Rapaz, que unção, que sabedoria, que coisa extraordinária. No final das mensagens dele nos domingos à noite, ele ia para casa chorar. Por quê? Porque ele achava que tinha falhado na missão. Por causa dos erros que ele acha que havia cometido durante a mensagem. Por ele não ter sido mais fervoroso. Por ele não ter sido mais sábio. Ele ia chorar. Então, se um homem como aquele ia para casa chorar depois do domingo à noite, quem somos nós? Não é para ficar autossatisfeitos com nossas realizações. Não, somos servos inúteis. Se Deus não for conosco, nada de bom vai acontecer. E assim o Senhor termina essa passagem, e que a gente possa aprender a ser luz, a repreender as pessoas quando erram com a gente, a perdoar, e a poder realmente buscar a fé em Deus cada vez maior e ter uma atitude humilde, ter uma atitude baixa, simples, sabendo que nada somos, que Deus nos salvou somente pela sua bondade. E que a gente está aqui hoje por causa dele. Você consegue entender isso? Mundo evangélico? Não, eu estou aqui porque eu sou demais. Você está aqui hoje porque ele não te deixou. Ele não te abandonou. Porque se ele retirasse o espírito dele de você, 10 minutos depois você estaria fazendo coisas horríveis. Então é ele, sua graça. Obrigado, Senhor, por essa graça tão maravilhosa, que sem que nós merecêssemos, nos deu tudo. Nos ajuda, Senhor, a procurar cumprir a Tua vontade e não achar que as Tuas ordens são duras demais, mas procurar com todo prazer guardar a Tua palavra e reconhecer que nada podemos fazer sem Ti. Abençoa a nossa vida, Senhor, abençoa cada um que pôde ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.